Povo de Deus, Provérbios capítulo 24. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem queira estar com eles. Né? Em outras versões, malfeitores. Isso o Provérbios já vem falando constantemente na didática, não só do livro de Provérbios, mas de toda a Bíblia. Didática essa que temos enfatizado com vocês. A didática da repetição. Esses ensinos são importantes para nossos filhos, principalmente para nossos filhos, porque na mente deles não tem problema nenhum eles estarem andando, fazendo amizade, jogando futebol, indo para uma festa, brincando com pessoas que têm comportamentos errados. Eles alegam o seguinte: ah, mãe, olha, pai, é ele que faz isso, não sou eu. Né? Ele não consegue perceber que a Bíblia diz que anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro do tolo, ele será afligido. E o ditado popular diz, né, já falamos várias vezes, que quem se mistura com porcos, farelo come. Ou seja, a ideia aí é você acabar tendo consequência de atos errados do outro. O que o outro faz e você anda com ele, respinga em você. É isso que nossos filhos precisam ser ensinados e isso que nós mesmos. Mas esse erro normalmente são dos filhos, não é isso? Versículo 6. Com medida de prudência farás a guerra. Na multidão de conhecimento está a vitória. Então, é uma questão até da sabedoria que fala o versículo 3, né? Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Aí no versículo 6, com medidas de prudência se fará a guerra. Todos nós temos as nossas guerras, nosso planejamento, nosso desafio. A vida é uma guerra, a vida é um desafio. E essa vida precisa ser planejada. Né? As coisas não podem ser feitas com base na emoção. A emoção ela nunca será tirada. Não, é impossível você deixar a emoção do lado. A questão é dominar essa emoção. A questão é fazer as coisas de maneira racional. Esse é o grande segredo. Versículo 7. No juízo, a sua boca não terá palavra, ou seja, a sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Ok? Então, esse texto aqui me faz lembrar de uma situação que é muito complicada no nosso país. E eu tenho falado sobre isso, porque nós estamos hoje no ano de 2022 e nós estamos no ano de eleição. Né? Independente de ano de eleição, existe um princípio máximo que todo mundo elogia, todo mundo grita, que é o poder que emana do povo. Isso é uma desgraça, porque o poder está emanando de um povo que não entende. Né? O poder está emanando de um povo ignorante, que nós, essencialmente, nós não entendemos de política. Como é que eu posso ter um poder de decisão sobre algo que eu não domino? Isso é muito complicado. Mesma coisa, às vezes, em reuniões de igreja. Nós, o povo batista, nós somos democráticos. E a democracia é algo bom, né? Sim. Mas essa democracia é algo bom em um contexto onde há pessoas maduras, pessoas que têm um mínimo de conhecimento sobre a causa. A nível de Brasil, aí que é uma desgraça mesmo. Mas mesmo a nível congregacional, às vezes o leigo, ele tem o poder, às vezes não, ele sempre tem, né? Ele tem o poder de decisão e muitas vezes ele está votando, ele está decidindo algo que ele não tem a mínima noção do que está fazendo. Né? Ele não consegue compreender. Você pode até tentar explicar alguma situação, mas ele não vai compreender. Porque tem situações que é nível de profissionais. Às vezes tem situação, por exemplo, de uma obra, de pedreiro de obra, e a pessoa não entende nada de obra, está decidindo sobre obra. Tem questão de finança, a pessoa não entende nada de finança e está decidindo sobre finança. Isso é muito complicado. O ideal fosse, acho que isso é impossível, que as pessoas pudessem exercer a sua democracia em suas áreas específicas. Ó, grupo tal, seria democracia em departamentos. Mas, infelizmente, isso não é assim, não acontece assim. 8. Ao que cuida de fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Tem pessoas que já são taxadas como quizumbeiras. Pessoas que já são conhecidas, que onde ela está tem confusão. Onde ela está tem briga. Né? E ela tem essa marca por causa do comportamento dela. E é isso que o Provérbios está dizendo aqui. 10.
Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Isso aí é um texto muito conhecido, né? Há momentos que você tem que encarar. O mal, a depressão, a enfermidade, vamos dizer assim, elas adoram quando nos veem abatido, né? A oposição gosta de ver você abatido. O medo gosta de ver você abatido. Qualquer pessoa que vai para uma luta, que percebe que o outro está com medo, ela ganha força. Não é isso? Ela ganha força. Então, a maior postura, seja a situação que for, é enfrentar, é cair para a briga. A única chance de vitória é brigando. Se fica, já é, e outra coisa, se entrar na briga já com sentimento de derrota, já a grande chance de perder, a chance maior é de verdadeiramente perder. Então, a grande postura é lutar, 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 sempre encarar e aceitar o desafio. Porque se não tiver essa força interior, já vai entrar fraco e tem tudo para perder, né? E às vezes começa fraco, mas depois anima, não é isso? Depois anima. Então lute, né? Mas em frente, que você não tem outro caminho, senão brigar, enfrentar. 11. Livre os que são os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Aquilo que tiver o teu alcance fazer em função do próximo, que amarás a teu próximo como a ti mesmo, que for justo, faça, né? Aqui tem um contexto extremo, né, de morte, né? Mas qualquer situação que você puder fazer para livrar uma pessoa, faça. É o que nos ensina esse texto. Versículo 12. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Aqui que o versículo 11 e 12 estão interligados, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tem o poder de ajudar e ela finge que não sabe. Ela dá uma de cego, até para ter uma desculpa. Eu não sabia. Ah, foi? Ah, mas Deus sabe que ela poderia ajudar. Deus sabe que ela tinha consciência. Deus sabe que ela, se ela quisesse, ela tomaria ciência, mas ela não quis nem saber. Às vezes ela sabe e finge que não sabe. E às vezes ela tem como saber e ela já não se mostra interessada em saber porque não quer ajudar. E Deus sabe quando a pessoa está sendo sincera ou não. Deus é aquele que sonda os nossos corações. Versículo 13: Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. É uma recomendação interessante, né? Acho que a maioria de nós não seguimos isso, né? É a recomendação bíblica. O mel é bom para a saúde. Interessante isso aqui, né? Salomão, em outra passagem, estou lembrando aqui agora, ele falou que fez muitas plantações, né, de frutas, né? Então você vê que a Bíblia também fala muito da questão de frutas, né, legumes. Isso aí são tudo questão de saúde. É isso? O nosso grande problema é que nós não nos alimentamos pela saúde, nós nos alimentamos pelo prazer. Aí está a desgraça do ser humano. O certo, o nosso alimento deveria ser em função da saúde, mas normalmente o nosso alimento é só em função do prazer. E o mais incrível é que é possível nos alimentarmos em função da saúde e com prazer. Mas normalmente nós não nos alimentamos em função da saúde, nos alimentamos em função só do prazer e de maneira errada. Isso é muito complicado. E depois nós reclamamos, né, com as consequências da vida. Nós reclamamos da obesidade, ficamos mal com Deus, reclamamos com Deus. E aí Deus não fez isso, por quê? Mas na verdade é tudo consequência de nossos maus hábitos, né, de vida e de nos alimentarmos. 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantarás, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Está vendo? O justo também cairá. Os males poderão acontecer com os justos. Acidentes poderão acontecer com os justos. Derrotas poderão acontecer com os justos. Só que ele tem toda uma ferramenta para se levantar e continuar. Porque existe muito aquela ideia aí do super-homem, né?
Eu sempre falo que até mesmo o super-homem tinha uma criptonita que o deixava fraco. Então, esse evangelho meio triunfalista, meio corpo fechado, né? Há muitas pessoas que têm essa mentalidade. São super-homens, corpo fechado, e elas acham que com ela não acontece nada. Aí, quando acontecer, elas entram em desespero, porque elas não foram educadas. Falam assim: contigo também pode acontecer, tá? Pode acontecer, acontece com outro, e de repente, assim como acontece de repente com outro, pode acontecer com você e com todos nós. A vida é assim, né? E nem podemos falar que infelizmente, né? Porque na verdade nos parece que quem estabeleceu esse princípio foi o próprio Deus. A não ser que você fala infelizmente, porque na verdade na origem não era assim, mas é o pecado que entrou. Aí, tudo bem. Mas mesmo dentro do pecado, Deus poderia travar isso e falar: não, é assim, vai ser assim, ele estabeleceu assim. 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije no teu coração. Isso é muito comum. Isso aconteceu com o povo de Edom, quando a Babilônia invadiu o povo de Judá. Eles ajudaram, eles deram riso, eles deram gargalhada pelo povo de Israel estar sendo preso. Era até um castigo de Deus, mas eles deram gargalhada, eles riram. Isso aconteceu? Lá na frente, lá, né, no livro de Obadias, vem a sequência, vem lá a sentença. Ah, vocês riram do meu povo, né? Vocês fizeram a chacota, agora vocês vão pagar o preço. Ah, vocês moram em penhasco. Vocês acham que estão seguros lá em seus penhascos, lá em cima? Vocês vão ser derrotados para vocês aprenderem a não mais chacotar, rirem, fazer chacota do povo. Não, cuidado. O fato da pessoa ter caído, o fato da pessoa estar no buraco, já é a consequência dela. Deixe as coisas fluir naturalmente. Não é isso? Cuidado que Deus está vendo quando você ri da desgraça do outro. Deixa para lá. Ore na verdade. Se não quiser orar, já esticou de orar, fique neutro, né? Mas não acrescente dores a quem passa por dores, ok? Muito bem, versículo 19: não aflige por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos. Mais uma vez, a crise de Asaf, mais uma vez a exortação. Você está vendo muito o começo, tem que ver o fim. Hoje a pessoa tem, não importa se ela tem com roubo ou até com o esforço dela, a questão é que o final dela, é isso. Você, por algum motivo, não pode ter aqui agora, mas no final você vai ter algo extraordinário que ele não tem. Porque para mim tem que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O reino de Deus está entre vós, que é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. A promessa principal é de prosperidade aqui, é de alegria aqui. Mas por algum momento, que existem vários fatores para isso, você não está provando tudo isso aqui, com certeza você vai provar no final. E o final valerá a pena. Como diz aquela canção, vai valer a pena. Não compreendo os teus caminhos, mas uma coisa eu sei, vai valer a pena. O versículo 20 fala, né, que a lâmpada dos perversos se apagará. Está conectado aí o versículo 19 e 20. No final, a lâmpada do perverso apagará. 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Na versão da linguagem de hoje, o rei aqui são as autoridades. Respeite as autoridades. Naquilo que ela não avançar para o que é de Deus, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Na medida que as autoridades não invadir a área de Deus, obedeça às autoridades naquilo que é justo realmente, que não for uma coisa extrapolar, aquela coisa escancarada, né? Então, obedeça os princípios. Se você teme a espada, teme a morte, não faça o que é errado, diz Romanos. É isso, Romanos 13. Obedeça os princípios. Ok, versículo 23, são também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Olha só, parcialidade no julgar não é bom. Há muitas pessoas que julgam por interesse, né? Brasília está aí para nos falar sobre isso. Cuidado, eu sempre falo, quando nós temos o poder, nós temos a tendência de fazer igual aos poderosos. Então seja justo naquilo que você tem poder. Todos nós temos poder em alguma área, sobre o filho, sobre o cachorro. Entendeu? Tu tem autoridade. Em tu você precisa ser justo. Você tem uma autoridade sobre um cachorro, né? Sobre um bicho de estimação, sobre um filho, sobre um neto, lá no teu trabalho. Sempre você tem responsabilidade, né?
você tem liderança, ok? Então não seja parcial, né? Seja justo em tudo que você fizer, ok? E o texto também, Isaías, não, versículo 24 fala assim, ó, o que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Tá vendo? O versículo 23 fala que você deve ser, não pode ser parcial. E o versículo 24 está falando da questão de ser justo com o perverso. Entendeu? Ou seja, a pessoa sendo parcial. O versículo 23 e 24 estão conectados, né? A Bíblia fala em Isaías capítulo 5, se não me engano, ai daqueles que chamam o mal de bem, o doce de amargo e o amargo de doce, né? A luz de trevas e trevas de luz, ai desse, isso é parcialidade. E Deus está vendo, vai pagar um alto preço. 26, com um beijo nos lábios e a resposta com palavras retas. Está vendo? Lembra da resposta com palavras? Isso é muito, mas muito falado em provérbio, a palavra adequada, a palavra ao seu tempo, a palavra moderada, a palavra pensada antes de falar. Ok? Então, resposta com palavras retas vem através desses exercícios. 27, cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Está vendo? Cuida do negócio, apronta a lavoura. A edificação da casa depende do trabalho. Cuida do negócio lá fora, faz a lavoura, depois edifica. É uma dependência, é trabalho, é suor, é esforço. É isso? 28, não sejas testemunha sem causa contra os teus próximos. Está conectado lá, a parcialidade lá do versículo 23. Então, não ser testemunha sem causa, né? Existe uma postura no mundo que é assim, eu fiquei sabendo isso há alguns anos, fiquei assustado. Tem pessoas que, assim, tem pessoas que têm prática de atentar contra a vida do outro. Aí o colega, olha só, uma situação, eu preciso quebrar alguém ou matar alguém. O colega vai lá e quer nem saber do motivo, vai lá e mata, ajuda. Um ajuda não quer nem saber se é justo ou não, é amigo. E tem pessoas que em qualquer situação não querem nem saber se é verdade ou não. É meu amigo, é minha amiga, é meu parente, é a pessoa que eu gosto. E se eu gosto dessa pessoa, eu quero, ela me fez alguma coisa muito importante no passado, né? Eu tenho uma dívida com ela. Aí por causa disso, a pessoa ajuda o outro de maneira cega, independente se a outra esteja certo ou errado. Isso é uma postura muito comum dentro e fora da igreja. Precisamos combatermos isso. Ok? Eu sempre digo lá no povo, olha só, vou falar uma coisa para vocês. A nível de visão, de conceito, de ideia, se siga o teu líder, siga o teu pastor. O liderado maduro, ele olha assim, poxa, o pastor está querendo fazer isso aqui. Está com esse projeto aqui. Eu acho que esse projeto não vai dar certo. Mas como é o meu pastor, eu vou ajudar meu pastor. Mesmo naquilo que eu não concordo com ele, eu vou ajudar o meu pastor naquilo que é visão, naquilo que é ideia. E eu sempre falo e repito. Agora, naquilo que é errado, que é pecado, claro, pecado cometido, pecado que não tem dúvida que é pecado, que está provado que é pecado. Aí não. Você não deve seguir ninguém em pecado. Se você tem convicção que é pecado, você não deve seguir. Porque há muitos líderes por aí impondo associação, apoio, até nas coisas que são erradas, não em questão de ponto de vista. Olha que eu estou falando de pecado concreto, não é aquilo que você acha que é errado. Estou falando pecado concreto. Há líderes que buscam apoio até naquilo que é concretamente errado. Não faça isso. Não submeta a isso, que isso é contrário à palavra de Deus. Você tem um líder maior, um pastor maior, que é o pastor dos pastores. Ok? Honre seu pastor, honre seu líder naquilo que é só ponto de vista, mesmo que seja contrário a você. Mas se categoricamente está errado, é contra a Bíblia, contra a lei do nosso país, não tem negociação. Trate dele, trate da sua pastora, mas não negocie pecado. Ou ajude ela, ajude ele a sair, a se recuperar, mas não compactue
com isso. Aí está, versículo 29 para encerrar. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra, né? É o velho ditado também diz, né? Aqui nós somos um provérbio, existe outro provérbio que fala que um erro não justifica o outro. E pensando no Novo Testamento, não se devemos pagar o mal com bem, nós devemos amar os nossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Eita! É, não faz mal, faça o bem, ame o teu inimigo. Difícil, mas é a palavra do Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Haverá um julgamento, haverá um juízo. No final, Deus vai dar a todos de acordo com as suas obras. Não se esqueça de apoiar o canal, se inscrever em nosso canal, dar o seu like, seu comentário. Pelo menos inscrever. Você clica aí, ó, se inscreveu, já está inscrito. É coisa rápida e você ajuda o nosso trabalho. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.